Achou errado, otário. Simone, roda essa abertura pra gente aí. Fala galera puxada pela força mágica invisível, tudo beleza? Aqui é o Globalista 2.0. Sempre que nos referimos à distância entre duas localidades, como a distância entre duas cidades de países diferentes por exemplo, sabemos que a distância entre elas é medida pelo caminho de menor comprimento. Ao pensarmos nisso, intuitivamente, imaginamos uma linha reta entre as localidades. Afinal, todos sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, certo? Na verdade, isso não está necessariamente correto. Afinal, vivemos em um planeta redondo, e não num planeta de superfície plana, o que faz com que a distância entre duas localidades de sua superfície seja, na verdade, uma linha curva. Supondo a Terra como uma esfera perfeita, essa linha será um arco de uma circunferência. Porém, se pegarmos a superfície de uma esfera, veremos que entre dois pontos quaisquer podemos ter vários arcos que passam por esses pontos. Sendo assim, como saberemos aquele que tem o menor tamanho, representando a distância entre os dois pontos? Não sei. Bom, podemos estipular qual arco é menor, partindo de uma analogia do que acontece em uma superfície plana. Aquela frase dita no começo, sobre a menor distância entre dois pontos ser uma linha reta, ela é aplicável numa superfície plana. Então vamos representar aqui dois pontos em um plano, e uma linha reta que os unem. Bom, se sabemos que a menor distância entre esses pontos é esta linha reta, então podemos concluir que o arco de circunferência de menor tamanho será aquele que estiver mais reto. O quê? Como? Simples. Se a reta tem o menor tamanho possível entre os dois pontos, então o menor arco de circunferência será aquele que mais se aproximar desta reta. Tá bom. Com isso em mente, vamos traçar alguns arcos que passam por esses dois pontos. Conforme nós concluímos agora há pouco, entre esses arcos, o de menor tamanho é o de cor alaranjada, pois ele é o mais próximo da linha reta em relação aos outros. É a verdade, não minto. É mentira! Até aqui, tudo tranquilo. Agora, como fazer para estipularmos isso na esfera? Simples, basta analisarmos as circunferências que esses arcos pertencem. Por exemplo, sabemos que o arco vermelho é o mais comprido, vejamos então a circunferência que ele pertence. Como podemos ver, a circunferência possui um determinado tamanho. Vejamos agora a circunferência que contém o arco amarelo, que é menor que o arco vermelho. Como podemos ver, a circunferência é um pouco maior do que a vermelha. Vejamos agora a circunferência do arco verde. A circunferência do arco verde é maior ainda do que as outras duas. E por fim, vejamos a circunferência que contém o arco laranja, que é um menor arco entre todos esses. Como todos podem ver, a circunferência que contém o arco laranja é a maior de todas. Através disso, podemos verificar que o menor arco que passa por dois pontos quaisquer, será aquele que pertencer à maior circunferência possível. Então, voltando na superfície esférica, o arco de circunferência, que representará a distância entre dois pontos distintos será aquele que pertencer à maior circunferência que podemos traçar na esfera. E, como todos que terminaram o ensino fundamental sabem, a maior circunferência que pode ser traçada numa esfera é chamada de circunferência máxima, que é a circunferência que possui o mesmo centro que a própria esfera. Portanto, para medirmos a distância entre dois pontos numa superfície esférica, temos que pegar o arco pertencente a uma circunferência máxima que passe por estes pontos. Para este conceito, principalmente na matemática, é dado o nome de geodésia. Programas, como o Google Earth por exemplo, se utilizam deste conceito para determinar a distância entre duas cidades quaisquer, por mais que, dependendo do ângulo de visão, não pareça fazer sentido.
Como neste caso aqui, que pelo ângulo que estamos observando, o caminho mais curto aparenta ser o paralelo representado pela linha branca, porém o Google Earth traça a distância com a linha vermelha, aparentemente maior. Mas como acabamos de verificar, o arco vermelho é na verdade o de menor tamanho, pois pertence a uma geodésia. Ele só vai aparentar ser maior dependendo do ângulo de visão. O conceito de geodésia também é aplicado em navegação marítima e aérea, principalmente em viagens muito longas. Tanto aviões, quanto embarcações, quando planejam uma viagem a um determinado destino, traçam a menor rota possível, por ser mais viável. Esta rota é traçada a partir da geodésia que passa entre o ponto de partida e chegada da viagem, podendo ter pequenos desvios por conta de alguns fatores, como condições climáticas por exemplo. Para estas rotas traçadas a partir de geodesias, é dado o nome de rotas ortodrômicas. Por isso, em mapas como a projeção de Mercator por exemplo, a rota de viagem de aviões, ou navios, é uma linha curva, pois é a representação da geodésia que passa por entre as duas localidades neste tipo de projeção. Se traçássemos uma linha reta na projeção de Mercator para indicar uma rota, como a maioria dos planilsons fazem, estaríamos indicando uma rota loxodrômica. Uma rota loxodrômica não pertence a uma geodésia, o que faz dela uma rota de tamanho maior do que uma rota ortodrômica, exatamente por isso ela não é tão utilizada, principalmente em viagens longas. Além disso, rotas loxodrômicas têm a característica de cortarem os meridianos da Terra sempre com o mesmo ângulo. Isso faz com que rotas loxodrômicas tenham a forma de uma espiral, tendendo aos polos, isso justamente pelo fato da Terra ser esférica. A representação das rotas ortodrômicas e loxodrômicas depende da projeção utilizada. Como já foi dito, uma rota ortodrômica é curva, na projeção de Mercator, enquanto que a loxodrômica é reta. Já na projeção gnomônica, é o contrário. Isso acontece por causa das distorções em cada projeção, afinal, a superfície da Terra, que é tridimensional, está sendo representada em imagens em duas dimensões. Todos os pilotos de aviões, ou embarcações, têm conhecimento de todos esses conceitos de geografia básica. Portanto, vemos que a afirmação terraplanista sobre a curvatura da Terra não ser considerada quando se trata de viagens de avião ou de navio, é uma total mentira, e falta de conhecimento sobre esse assunto em questão. Essa é a grande realidade. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Bom galera, é isso. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, não deixe de conferir os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, e se é novo aqui no canal, se inscreva para ficar por dentro dos novos conteúdos. Falou e até a próxima.